Olá, sejam bem-vindos ao canal Engenharia de Software com ênfase no ML. Eu sou o professor Juliano Guedes e eu já atuo na área de modelagem de software há vários anos. Eu tenho 4 livros publicados sobre o assunto e eu já ministrei diversas palestras e cursos técnicos sobre modelagem de software utilizando a linguagem UML. Na aula de hoje, eu vou iniciar a falar sobre o tema de negociação de requisitos, uma atividade muito importante para a análise de requisitos. Então, vamos iniciar a nossa aula. Então, esta vai ser a primeira aula sobre negociação de requisitos. Eu pretendo introduzir alguns conceitos básicos sobre negociação e vou abordar uma das primeiras ah, técnicas de negociação de requisitos que já foram desenvolvidas, que é a teoria em W. Então, vamos iniciar nosso conteúdo com uma pequena historinha ilustrando o problema da solução, da resolução de conflitos. Então, o engenheiro de requisitos, ele pensa, esses requisitos estão em conflito. E ele continua, então, concluindo: vou marcar uma reunião com as partes interessadas para resolvê-los. Então, ele tem uma expectativa, que é o caminho ideal, onde pessoas civilizadas e bem educadas discutem e chegam a um consenso sobre o conflito. Então, aqui nós temos uma ilustração do que ele espera que aconteça. Então, aparece uma parte interessada, sendo bastante educada e afirmando: meu caro colega, após essa agradável discussão, concluo que o senhor está correto, vamos proceder da sua maneira. Essa é a expectativa. Mas a realidade pode ser diferente. Então, aqui aparece uma outra situação em que uma parte interessada fala: quem você pensa que é? Eu é que sei das coisas, vamos fazer do meu jeito e pronto. E a outra parte interessada diz: o especialista que sou eu, ou vai ser do meu jeito ou de jeito nenhum. E aqui no meio nós temos a reação do engenheiro de requisitos por uma situação de conflito e que nenhuma das partes interessadas quer ceder. Isso às vezes pode acontecer, principalmente em situações em que há falta de comunicação, em que existem pessoas com egos superalimentados. Ah, Às vezes existem pessoas pouco maduras que não sabem ceder nunca. Na verdade, negociação implica em ceder um pouco. É difícil chegar terminar uma negociação fazendo valer completamente a, a sua opinião. Muitas vezes é necessário ceder um pouco para ganhar em outro aspecto. Ah, Mas existem situações em que uma pessoa madura pode ser convencida pelas outras que elas estão certas, ou que a alternativa que elas propõem é melhor. Isso é um sinal de maturidade, não é sinal de fraqueza, como algumas pessoas pensam. Pelo contrário, existem pessoas que acham que se admitem que a outra está certa, ou a ideia dela é melhor, e ela vai demonstrar fraqueza. O que é errado. Isso é um sinal de maturidade. Então, existem as duas situações. Existe a situação em que existem pessoas maduras, educadas, civilizadas, que negociam, cedem um pouco ou até concordam completamente com a opinião da outra parte interessada e se resolve o conflito. E existem outras situações em que nenhuma das partes envolvidas quer ceder. Simplesmente querem impor a sua opinião à força. Então, existem essas duas situações. Para isso, então, para resolver esse tipo de situação, existem os processos de negociação de requisitos. Vamos falar, primeiramente, como eu falei, nós vamos introduzir alguns conceitos básicos sobre negociação de requisitos, depois nós vamos estudar a teoria W. Então, a negociação de requisitos, como o nome já diz, ela procura resolver conflitos e discordâncias que podem ocorrer sobre requisitos. E também quando são evidenciadas inconsistências entre esses requisitos. Ou seja, quando o requisito diz que deve-se proceder de uma maneira e o outro requisito diz o contrário, contradiz o primeiro. Então, a negociação de requisitos, ela tenta auxiliar as partes interessadas a chegarem a consensos para resolver esses conflitos. Além disso, o processo de negociação, muitas vezes, ele também revela questões não resolvidas, ou seja, questões que não foram abordadas ainda e que precisam ser solucionadas também. Essas questões não podem ser deixadas para trás
porque se elas passarem despercebidas, elas podem se tornar em riscos graves para o projeto no futuro. Ah, então, a ocorrência de conflitos entre requisitos acontece com uma certa frequência. Uma das principais causas desse tipo de ocorrência é é devido ao fato que as partes interessadas, muitas vezes, elas possuem necessidades e expectativas diferentes sobre o produto. E, às vezes, elas não querem ceder ou, isso faz com que elas tenham opiniões e demonstrem necessidades diferentes umas das outras, que entram em conflito, às vezes, e é necessário resolvê-los. Isso é mais comum quando o número de partes interessadas envolvidas no projeto é bastante grande. Então, principalmente quando elas possuem ou vêm de áreas diferentes, possuem papéis diferentes, têm responsabilidades diferentes, têm interesses e prioridades diferentes. Então, nós percebemos que há necessidade de um processo de negociação de requisitos que permita solucionar conflitos e estabelecer uma visão única das partes interessadas sobre o que deverá ser desenvolvido. Então, nós vamos começar a estudar alguns processos de negociação de requisitos. Bom, aqui nós temos, vamos falar sobre algumas formas clássicas de solução de conflitos. Nós, nós podemos utilizar a mediação, a discussão, a votação e a decisão do mais forte. Na verdade, as três primeiras podem trabalhar em conjunto. A mediação é quando um mediador tenta intermediar a discussão, auxiliar as partes em conflito a chegar no consenso. A discussão pode fazer parte do processo de mediação ou pode ser executada independente. Basicamente, ela é uma discussão civilizada, bem educada, sobre os pontos de vista de cada parte interessada, e se ela for realizada com pessoas maduras, pode muitas vezes resolver o problema, pode-se muitas vezes chegar a um consenso. Muitas vezes conflitos, na verdade, são simplesmente falta de comunicação. Uma outra forma é por votação. A maioria escolhe qual a solução mais adequada, então, pelo menos, a maior parte das partes interessadas fica satisfeita. E a última é a decisão do mais forte, quem tem mais poder de decisão, quem tem um cargo maior, quem é amigo do amigo, sobrinho do chefe, esse tipo de coisa. Então, ele faz valer o seu poder e impõe a sua vontade sobre as outras partes interessadas. Obviamente, essa não é a melhor alternativa para uma solução de conflito. Bom, falar um pouquinho sobre mediação. Então, o mediador, ele levanta dados sobre as alternativas possíveis para o conflito, apresenta essas alternativas às partes interessadas, destaca qual a sua posição técnica, qual a sua opinião, qual seria a solução mais adequada, e isso pode fazer com que as partes envolvidas mudem de ideia e escolham a alternativa proposta pela mediação. Essa é uma alternativa. Outra forma de mediação é simplesmente fazer com que as partes interessadas apresentem as suas perspectivas, os seus pontos de vista e ajudar as partes interessadas a chegarem num consenso. Muitas vezes isso é feito por meio da segunda forma de solução, que é por meio de discussão. Então, as pessoas conversam e chegam a um consenso. As pessoas conversam, falam com calma, explicam a sua posição educadamente, sem tentar se impor, e aí chegam no consenso, chegam numa solução. Ah, uma posição pode ser aceita pelas outras após a sua explicação, ou as partes interessadas podem ceder um pouco de um lado para ganhar em outro. Isso é negociação. O fato é que muitas vezes os conflitos eles são resultados de simples falta de comunicação. Então, com uma conversa de forma civilizada, pode solucionar conflitos de maneira relativamente fácil. Votação, ou a maioria vence, existe um conflito, existem alternativas,
se vota e a maioria das partes interessadas elege a solução que aparenta ser a mais adequada. Então, a vantagem disso é que, ao menos, um percentual importante das partes interessadas saem satisfeitas. Mas não é o ideal, porque vão ficar partes interessadas insatisfeitas. Bom, e nós temos a decisão do mais forte, que, como o nome já diz, né, o conflito é resolvido por quem tem mais poder de decisão, quem tem mais força na organização, quem está mais alto na hierarquia organizacional, quem é mais amigo do amigo, esse tipo de coisa. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a teoria W. Ela foi desenvolvida para auxiliar na gestão de conflitos e no alinhamento de expectativas durante a negociação de requisitos. Na verdade, a teoria W já é uma teoria bastante antiga, ela é uma das primeiras, um dos primeiros processos para a negociação de requisitos, e ela se baseia num princípio fundamental, em que se afirma que uma condição para o sucesso de uma empresa é que a empresa faça vencedores de todas as partes interessadas críticas para o sucesso. E esse conceito, esse princípio foi adaptado para essa teoria, em que ela sustenta que gerentes de projeto de software, eles somente serão totalmente bem-sucedidos se eles fizerem vencedores de todos os outros participantes no processo de software. Ou seja, os superiores, os subordinados, os clientes, os usuários finais, entre outras partes interessadas. Bom, apesar de muitas vezes ser difícil, situações ganha-ganha, a tradução para win-win, elas são possíveis, principalmente quando existe um grau de civilidade alto e um moderador experiente. E elas podem ser criadas por meio de uma atenção criteriosa sobre os interesses e expectativas de cada parte interessada. Então, a perspectiva de cada parte interessada deve ser analisada. A teoria W, ela foi lançada em 1989, como eu disse, é uma teoria já antiga, mas ainda bastante adequada. Ela se baseia em um processo de quatro passos propostos por Fisher e Uri em 1981, num livro que eles escreveram chamado Getting Yes, chegando ao sim, em tradução literal. Então, os quatro passos são: separe as pessoas do problema, foque nos interesses, não nas suas posições, invente opções para ganho mútuo, essa é a chave, todos ganhem um pouco, e insista em usar critérios objetivos para analisar as alternativas. Bom, então, baseado nisso, se criaram os objetivos da teoria W, que são buscar um acordo ganha-ganha, resolver conflitos de forma colaborativa. As pessoas são incentivadas a discutir, colaborar e para colaborar para chegar a um consenso. Maximizar a confiança e a cooperação. É importante que as pessoas envolvidas na negociação confiem umas nas outras. Se não houver confiança, a negociação sempre é mais difícil. Então, elas precisam confiar umas às outras e estarem dispostas a cooperarem. E o segundo objetivo é identificar concessões aceitáveis, ou seja, alguém pode ceder um pouco, a outra parte interessada cede um pouco também, e então elas chegam no consenso, onde elas saem minimamente satisfeitas. Vamos falar um pouquinho então sobre cada um dos objetivos. Buscar um acordo ganha-ganha. Então, esse objetivo, ele tenta fazer com que as partes envolvidas sintam que as suas necessidades e expectativas foram atendidas de alguma forma. Então, o foco, a concentração está em criar valor mútuo. Isso significa que eu estou sendo satisfeito, pelo menos parcialmente, pelo menos minimamente. Então, isso evita que uma parte se sinta prejudicada ou ignorada, desvalorizada. Um outro objetivo é resolver conflitos de forma colaborativa. Então, se busca uma negociação colaborativa onde todos os participantes trabalhem juntos para encontrar alternativas que tentem satisfazer o máximo de interesses possível.
Um outro objetivo é maximizar a confiança e a cooperação. Então, é enfatizado a importância de construir confiança entre as partes. As pessoas precisam confiar umas nas outras. Isso facilita a negociação. Se não há confiança, a negociação é muito mais difícil. As pessoas veem umas às outras como inimigos, concorrentes, pessoas que não são confiáveis, então a negociação se torna muito mais difícil. Então, no momento que há confiança mútua, então as tensões são reduzidas e a comunicação aberta é facilitada. Isso permite a exploração de opções criativas e a resolução eficaz de problemas. Um outro objetivo é identificar concessões aceitáveis. Então, existem situações em que as partes não podem ser satisfeitas totalmente. Então, nesses casos, a teoria W, ela sugere que as partes envolvidas identifiquem concessões aceitáveis, onde elas podem ceder sem ter grande prejuízo. Isso, hã, isso deve ser feito sem comprometer os objetivos principais do projeto. Vamos falar agora sobre as etapas da teoria W. Identificação das partes interessadas, definição de objetivos e restrições, negociação colaborativa, formulação de soluções ganha-ganha e documentação e acompanhamento. Vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Então, a primeira etapa é a identificação das partes interessadas. O nome já diz. As partes envolvidas no conflito devem ser identificadas e os seus interesses, expectativas e necessidades devem ser bem compreendidos. E elas devem ser tratadas com respeito. Ah, depois deve-se definir objetivos e restrições. Então, a cada parte interessada, ela deve apresentar quais são os seus objetivos relacionados àquele conflito e quais são as restrições que ela precisa obedecer, que precisam ser satisfeitas. Então, isso permite criar uma visão clara do que cada parte precisa, do que cada parte deseja alcançar com o projeto. Negociação colaborativa. Então, as partes começam a conversar, começam a dialogar para alinhar os seus interesses, compreender o ponto de vista de cada um, discutir negociações, identificar onde está ocorrendo o conflito e tentar encontrar soluções que atendam aos objetivos comuns. Depois, nós temos a etapa de formulação de soluções ganha-ganha. Então, a partir das discussões, as partes elas tentam criar soluções que maximizem o melhor possível os benefícios de todos. Então, a ideia é que ninguém perca na negociação. Pode acontecer de algumas pessoas terem que ceder um pouco, mas elas serão minimamente satisfeitas. E, finalmente, existe a documentação e acompanhamento. Após chegar a um acordo, então é importante que o acordo seja documentado, os resultados da negociação sejam documentados e é necessário, com base neles, acompanhar o progresso do projeto para garantir que as decisões que foram tomadas realmente sejam implementadas de forma correta. Vamos ver um exemplo prático de aplicação da teoria W. Então, nós temos um cenário onde se está desenvolvendo um software de gestão de recursos humanos para uma organização que possui departamentos de tecnologia de informação e de recursos humanos. O departamento de tecnologia de informação, ele quer um sistema altamente seguro com autenticação multifatorial, ou seja, várias autenticações. Então, o usuário pode, por exemplo, informar a sua senha e aí receber um código no celular, informar o celular e aí depois ainda fazer algum tipo de autenticação biométrica, por exemplo. Então, o TI quer essa autenticação multifatorial e também restrições de acesso baseadas em funções para proteger os dados sensíveis dos funcionários. Já o RH, ele deseja um sistema que seja fácil de usar, que tenha um processo de login simples e rápido, de forma que os funcionários não tenham dificuldade de acesso nem percam tempo em processos de autenticação complexos. Bom, então aqui nós percebemos que existe um conflito. O TI quer uma coisa, o RH deseja outra. O TI quer um processo de autenticação rigoroso e o TI quer um processo, e o RH quer um processo de autenticação fácil.
Bom, então nós vamos identificar as partes interessadas. Obviamente são o TI e o RH. O TI ele está priorizando o requisito não funcional de proteção, o que é chamado muitas vezes de segurança, mas isso na engenharia de software é chamado de proteção. Então, o TI ele quer enfocar proteção máxima. Ele quer muitos controles de acesso rígidos, possivelmente com várias camadas de acesso. Já o RH ele está priorizando o requisito não funcional de usabilidade. Ou seja, ele quer facilidade de uso, quer uma forma intuitiva de utilizar o software e que maximize a produtividade dos funcionários. Essencialmente, ele quer um processo de login fácil que não cause problemas com os funcionários, que eles não percam muito tempo se autenticando. Ah, então, nós vamos para a etapa de definição de objetivos e restrição. Primeiramente, enfocando os objetivos e restrição do Departamento de Tecnologia de Informação. Quais são os objetivos do TI? Garantir a proteção dos dados sensíveis por meio de autenticação multifatorial e controle de acesso robusto. Quais são as restrições? O TI tem necessidade de proteger informações críticas como dados financeiros e documentos pessoais dos funcionários. Já com relação à definição de objetivos e restrições do Departamento de Recursos Humanos, os objetivos do RH são criar uma experiência de usuário rápida e eficiente, com um login simplificado para tarefas rotineiras. As restrições do RH são evitar sistemas complexos que reduzam a produtividade dos funcionários, especialmente para tarefas do dia a dia. Agora nós vamos para a etapa de negociação colaborativa. Bom, o engenheiro de requisitos ele isolou o conflito. Então ele vai moderar uma discussão entre o departamento TI e o departamento de RH. Então o TI irá expressar a sua preocupação com a integridade dos dados e a necessidade de autenticação rigorosa em todas as áreas do sistema. Já o RH vai falar que ele não deseja processos longos e complicados para autenticação, porque isso pode gerar frustração, pode reduzir a eficiência, pode exigir muito tempo e esforço para os funcionários. Isso reduz a produtividade deles. Então, a partir daí, chega-se à etapa de formulação de soluções ganha-ganha. Primeiramente, o engenheiro de requisitos, então, ele propõe uma solução intermediária. Ele pode ter estudado, isso pode ter sido feito depois de um determinado tempo, ele pode ter feito um estudo antes de vir com a proposta. Então, ele propõe que a autenticação multifatorial seja aplicada apenas em áreas de acesso a dados realmente sensíveis, como informações financeiras e pessoais. Ah, Ao mesmo tempo, para áreas de uso mais frequente e menos críticas, menos propensas a ataques, ou que se houver um ataque, o impacto é relativamente menor, como por exemplo consulta de férias ou requisições de folga, então que seja implementado um login mais simplificado. Bom, então a proposta é razoável, porque na verdade nenhum dos dois setores vai ser totalmente satisfeito, mas eles serão satisfeitos em sua essência. Então, ambas as partes concordam que esta solução mantém um equilíbrio entre segurança e usabilidade e as suas preocupações principais serão atendidas. Então, ambos os departamentos cederam um pouco e ganharam ah, o que ele ganharam, satisfizeram as suas necessidades essenciais. Depois nós temos a etapa de documentação e acompanhamento. O engenheiro de requisitos, então, ele documenta a solução que foi acordada, ele destaca as áreas do sistema que terão níveis de segurança diferentes e quais são as justificativas para isso. Se define um plano de acompanhamento, por meio do qual será garantido que a implementação da solução estará de acordo com o que foi determinado, o que foi negociado, e que eventualmente ajustes sejam feitos se, porventura, surgirem novos requisitos ou desafios. Vantagem da teoria W.
redução de conflitos. A abordagem colaborativa, ela muitas vezes diminui as tensões entre as partes, e então se evitam decisões unilaterais que possam gerar insatisfação de um determinado grupo de partes interessadas. Há um aumento da satisfação das partes interessadas, porque elas são minimamente satisfeitas, a essência das suas necessidades é satisfeita. Então, uma vez que todas as partes saem ganhando, essa teoria ela aumenta a confiança e a satisfação das partes interessadas. Existe uma flexibilidade e adaptabilidade. Essa negociação colaborativa, ela auxilia no ajuste das expectativas e soluções de cada parte interessada, e na medida em que novas informações e circunstâncias vão surgindo durante o projeto. Mas nós temos também as desvantagens, que são complexidade, tempo e esforço. A complexidade, da teoria W é um pouco maior do que as formas de negociação, mais clássicas que foram apresentadas no início dessa aula. Então, implementar essa teoria pode ser desafiador, principalmente em projetos que tenham muitas partes interessadas, ou partes interessadas que têm interesses muito divergentes. E também situações em que tem pessoas que querem se impor e não sabem ceder. Hã, e tem a questão de tempo e esforço, porque a chegar a uma solução ganha-ganha, às vezes exige muito esforço e muito tempo de negociação. Muito esforço por parte do mediador, muito tempo de negociação entre as partes interessadas. Então, em comparação com métodos mais diretos, como já foram ensinados, essa abordagem, ela pode demandar um tempo e um esforço bastante grandes. Uma outra coisa a se destacar é a importância da experiência do mediador. Ele deve ter sutileza e deve ter bastante capacidade de negociação. Então, nós terminamos essa aula introdutória sobre negociação de requisitos. Nas próximas aulas, nós iremos abordar outras técnicas de negociação. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ele tenha sido considerado ah, útil. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que vocês curtam esse vídeo, compartilhem com quem possa interessar, e se ainda não estão inscritos, eu peço que se inscrevam nesse canal. Obrigado pela atenção, nós nos vemos nas próximas aulas.